Olá! Neste vídeo nós vamos conversar um pouco mais sobre o assunto da libido voltada para si mesmo, que Freud chamou de narcisismo. Portanto, o objeto de estudo do vídeo de hoje é o narcisismo. Bom, o Freud ele vai partir de alguns artigos anteriores e vai montar um esquema geral num artigo chamado Uma Introdução ao Narcisismo. O primeiro deles é o próprio Os Três Ensaios da Sexualidade, onde ele diz que toda criança é egoísta, perversa e polimorfa. Vamos guardar a palavrinha egoísmo. Tem um outro artigo que ele analisa um sonho do Leonardo da Vinci, e aí ele vai fazer uma série de discussões sobre a questão da homossexualidade ou da inversão. E ele vai dizer o seguinte: olha, o homossexual é aquele que se ama através do espelho. Entre outras coisas que ele vai colocar ali, ele vai fazer esse apontamento, que o homossexual é aquele que busca alguém igual a ele, muito parecido com ele. Tem um outro artigo também, aí já é um caso clínico, não é bem um caso clínico, é uma discussão clínica, que ele vai pegar as memórias de um juiz chamado Schreba, e em cima dessas memórias ele vai fazer uma análise. E ele vai concluir nesta análise que um dos motivos dos delírios e paranoias deste caso clínico, deste Schreba, se deve ao motivo da libido estar voltada para o próprio sujeito. Portanto, a gente tem aí três versões sobre o que caracterizaria o narcisismo. É uma fase do desenvolvimento emocional, ele também seria uma forma de amar e ele seria uma forma de adoecimento. Essas três dimensões é que vão se concatenar e formar uma cadeia de conceitos que o Freud denominou de narcisismo. Narcisismo, se a gente tivesse que conceituar, seria a libido voltada para si mesmo. É tomar o eu e si mesmo como um objeto de amor. E aí a gente vê como isso interage com o vídeo anterior, onde existia ali uma dicotomia entre a libido que vai para o objeto e a libido que fica no ego. Aí o Freud dá um step a mais e vai dizer, olha, tomar a si mesmo como objeto de amor, é um outro fenômeno, se chama narcisismo. Qual é a diferença entre a libido que fica no ego e tomar a si mesmo como objeto de amor? A libido que fica no ego é para manter a vida, comer, beber, resolver problemas, trabalhar, etc. Tomar a si mesmo como objeto de amor é desprezar os objetos do mundo. Eu não vou gostar de uma outra pessoa a não ser de mim mesmo. Então aí tem uma diferença entre uma coisa e outra. Quando o Freud introduz o narcisismo como uma etapa do desenvolvimento, ele está dizendo o seguinte: existe alguma coisa antes da fase oral. E ele vai dizer o seguinte: olha, quando o sujeito ele não sequer entende que existe um outro objeto, ou seja, seio, por exemplo, ele chamou isso de fase de narcisismo primário. É o narcisismo primário. Quando o sujeito sabe que existe o seio, mas toma a si mesmo, o eu, como objeto de amor e não o seio, o Freud vai dizer que isso é um narcisismo secundário. Primário não tem nenhum tipo de relação objetal. No secundário existem relações objetais, mas a libido, o amor está voltado ao próprio eu. Então, num estágio não existe eu, primário, narcisismo primário, no outro já existe o eu e, portanto, ele é tomado como objeto de amor, narcisismo secundário. Esse debate, se existe ou não narcisismo primário, é longo na psicanálise. Alguns autores discordam da existência desse tipo de narcisismo. Uma outra dimensão que o Freud vai colocar na questão do narcisismo é do espelho. Eu acho muito bonito quando a gente pensa a figura do Narciso através do espelho d'água, porque é você somente gostar de ver a si mesmo no espelho, é tomar a si como objeto de amor, mas através de um espelho.
Portanto, muitas vezes a gente procura no olhar do outro a nós mesmos, e aí a gente acaba se perdendo no outro na procura de si mesmo. Esse é um detalhe bastante poético da noção de narcisismo. Grosso modo, é escolher alguém com base em mim mesmo, né? É um tipo de relação que, na verdade, fere a alteridade do outro. A alteridade é a diferença que existe entre eu e o outro. Então, eu preciso negar esta diferença que existe entre eu e o outro para que eu estabeleça relações narcísicas. Uma vez que ninguém é igual ao outro, para eu te deixar igual, eu preciso simplesmente recalcar aquilo que é diferente. E a gente já viu que no recalque tudo retoma como sintoma. Um outro detalhe sobre a questão do narcisismo é que eu tomo a mim mesmo como objeto de amor, e isso implica que eu me amo no passado, me amo no presente e me amarei no futuro, né? Então é aquilo que eu fui, aquilo que eu sou e aquilo que eu gostaria de ser. Então essas três coisas formam as dimensões daquilo que o Freud entendeu também como sendo o narcisismo, né? Esta parte do gostaria de ser é muito interessante porque ela acaba se tornando um objetivo de vida, né? O meu objetivo é me tornar aquilo que eu gostaria de ser, e o Freud vai complementar que eu gostaria, na verdade, de ser perfeito, completo. É quase como se fosse um retorno ao útero. É o que falta para eu voltar ao útero. É isso que está faltando, é o que eu gostaria de ser. Porque a gente é um ser desejante, quer dizer, nós somos seres faltantes. Falta sempre alguma coisa, a gente sempre está precisando de alguma coisa, ou sempre tem fome, precisa de comida, etc. Então, esta visão futura do que eu gostaria de ser sempre abarca uma espécie de perfeição. Mas como a perfeição, eu preciso de alguma forma dizer o que é ser perfeito. Por exemplo, eu posso achar que ser perfeito é ser médico, ser perfeito é ser advogado, ou subir numa montanha e ficar meditando. Vai depender do que eu acho que é ser perfeito, né? Que tipo de coisa que eu tenho que fazer para ser perfeito. Uma outra coisa genial que o Freud vai falar sobre a questão do narcisismo é que os pais amam seus filhos de forma narcísica, o que implica que quando uma mãe, um pai olha para o seu filho, ela vê aquilo que ela foi, que ela é ou que ela gostaria de ser. É assim que um pai, segundo Freud, ou uma mãe, segundo Freud, enxerga o seu filho. E isso cria uma certa conversa entre pais e filhos. Dos filhos dizendo, me ame, papai, e os pais respondendo, eu amo se você for o meu narcisismo. E os filhos respondendo, ok, eu serei o seu narcisismo, então me ame. Isso implica que no meu narcisismo está embutido o narcisismo dos meus pais. Porque todo ser humano tem o desejo de ser amado, e tendo o desejo de ser amado implica que eu entro num acordo com o outro de satisfazer o narcisismo deste pai e desta mãe para poder ser amado. Então, não se trata mais somente do que eu acho que é perfeito, mas também embute aí o que o meu pai e a minha mãe acharam que seria o perfeito neles, e eu herdei isto deles. E aí a gente começa a desenhar uma instância, na verdade, alguma coisa que é separada do eu, que o Freud chamou de ideal do eu. O ideal do eu vira, de um lado, o herdeiro do narcisismo dos meus pais, de um lado o herdeiro do meu narcisismo, e faz essa junção. E ali vai se formar aquilo que o Freud chamou de ideal do eu. E segundo Freud, existe uma tensão entre o eu e o ideal do eu, porque o ideal do eu cobra o eu para que ele faça aquilo que o ideal do eu manda, né? O ideal do ego ou o ideal do eu. Ele cobra, olha, você tem que fazer isso, você tem que ser assim, você tem que, etc, etc, etc. Então, já é um desenho de uma nova dicotomia, de um novo conflito, segundo Freud, entre um eu e o ideal de um eu. É importante a gente ver essa cadeia de dicotomias que o Freud nos propõe para perceber que o Freud nos via sempre como seres em conflito, né? A gente nunca é um ser uno,
Nós somos sempre seres divididos. Ele sempre via esta divisão no ser humano. Eu acho que isso vai acompanhar toda a metapsicologia do Freud até o seu fim. Freud nunca nos viu como seres de unicidade, sempre seres divididos. Bom, espero que você tenha gostado deste vídeo. A gente se encontra num próximo. Obrigado!